o Oriente como um todo, envolvendo Rússia e China, se manifestou sobre tudo isso. E o que eu vou falar agora, eu sei que vai gerar muitas manifestações aqui no chat. Porque o que acontece? O representante do Xi Jinping deu um pronunciamento sobre essa invasão do Trump. Porque, pasmem, gente, pasmem. O que está acontecendo depois da invasão da Venezuela? Que impediu que o petróleo venezuelano chegasse à China. Lembrando que a gente comentou aqui, ficava ali entre 4% a 8%, dependendo ali da época, de que era representativo para o Xi Jinping. O Xi Jinping, assim que teve esse problema, voltou para o Irã para tentar aumentar o seu petróleo. Por quê? Porque o petróleo iraniano representa quase 15% de todo o petróleo importado pela China. E aí, eles já tiveram um problema para resolver com a Venezuela e agora vão ter com o Irã. Esse porta-voz, eu até peguei o nome dele aqui, eu acho que vale a pena repercutir, até Mao Ning, até porque o pessoal às vezes quer procurar e tal, e o Mao Ning disse que, aí gente, se é conspiração ou não é, só estou reproduzindo aqui a fala do camarada, disse que há algo por trás das invasões dos Estados Unidos, seja ela Venezuela, seja ela iraniana, e o que possa vir a ser Groenlândia, etc., que é derrubar o crescimento da China. E ele diz que se a China não fizer nada, se a China não intervir numa possível intervenção do Trump no Irã, a China pode acabar retrocedendo décadas se continuar, como é que a gente pode dizer? Eu não lembro a palavra que ele usou, mas inerte seria uma boa expressão aí sobre a situação. Carcará, como é que você vê esse cenário? Pode ser um pouco de cada, ou você acha que, de repente, esse objetivo de frear bruscamente a China é mais importante do que todo o resto? Não me surpreenderia se alguém descobrisse que tudo que o Trump está fazendo tem como base ir minando a China em vários lugares do mundo, que hoje é a única nação que eventualmente pode vir a ameaçar os Estados Unidos. Opa, meu amigo, essa é fácil, muito fácil de falar, porque eu já previ isso há muito tempo. Vou repetir, o que é a China? A China é a segunda potência econômica do planeta. Show! Porém, a China é refém, porque ela tem 1,5 bilhão de habitantes, ou seja, 1 bilhão e 500 milhões, 1 bilhão e 450 milhões, não importa. 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. É gente para dar de pau, cara. Você bota isso aí, 3 refeições por dia, 4 refeições por dia. Entendeu? Dá quase 7 bilhões de refeições, cara. E esse pessoal precisa de energia. E a China é refém de 3 coisas, eu já falei, ela é refém do Brasil, porque o nosso agro produz quase tudo para mandar para a China. Então, se a China vai ficar ruim porque não tem petróleo, imagine se o Brasil falar assim, ó, não estou mais contigo. Aí a China quebra, ela vai atacar o Brasil? Eu já falei, a China é refém. A China, ela chegou no nível que ela está, mas nada é dela. Ela tem mérito? Tem, porque ela desenvolveu comércio, tecnologia, pirateou, ela fez a desgraça toda, não cumpriu regra para se tornar uma potência econômica. Porém, o agro não é dela, a alimentação vem do Brasil, o petróleo vem de fora da China, petróleo e gás, a Rússia que está segurando a peteca para a China. E a Venezuela produziu um pouco para ela, o Irã produz, a Nigéria produz, vários, Catar, Kuwait, todo mundo produz petróleo ali, a Arábia Saudita, não é só da Venezuela não, a Venezuela ela comprava não por necessidade de petróleo, tá? Ela comprava por necessidade ideológica, de alimentar o sistema político chinês dentro da América Latina, e a Venezuela era um proxy da China, nesse sentido aí. Tá bom? E o que o Trump fez? Porra, meu irmão, o cara tá jogando xadrez. Quer que a China... Qual peça que eu mexo aqui dentro do ciclo Oda, vamos chamar de ciclo Oda da sobrevivência chinesa? Porque o ciclo Oda serve para tudo. Se eu cortar o petróleo, a China quebra. Se eu cortar o alimento, a China quebra. É desse jeito. Se eu cortar ajuda o comércio financeiro com os Estados Unidos e Europa, a China quebra. A China é muito dependente, cara.
Eu sei que tem os adoradores da China. Eu não tenho nada contra o povo chinês. Pelo contrário, eu sou um admirador das culturas milenares indianas, chinesas, japonesas, lá da Etiópia, todos os lugares do mundo, do povo eslavo. Eu amo os persas, todos eu tenho admiração gigantesca pelos persas. Vou até começar a estudar a literatura persa novamente. Mas, infelizmente, a China, ela tem uma cruz para carregar, cara. Ela tem que alimentar o povo e ela fez um modelo econômico agressivo demais. Ela podia estar pau a pau com os Estados Unidos sem ser inimigo, mas não, ela quer confrontar, não, eu quero ser maior do que você. Aí fica difícil, né, cara? Porque se ela fizer isso, quem vai quebrar são os Estados Unidos da América. E o mundo prefere falar inglês do que chinês, tá? E você não vai ver, olha isso que eu estou falando, os admiradores da China, você não vai ver ninguém fugindo do Ocidente para entrar na China escondido, porque ela é bom demais. Você vai ver chinês fazendo fila para entrar nos Estados Unidos da América. Pela aí você tira qual nação seria melhor para controlar o movimento planetário. Entendeu? Porque não é bom que a China se torne o 01 do mundo. Eu não quero falar chinês na marra. Ok, senhores? Então, o Trump sabe disso, o Pentágono, eles têm jogos, que chama jogos de guerra, e ele sabe que um dos ciclos que, se você quebrar ali, a roda não vai girar. Um deles é o petróleo. E por que eles estão tão de olho no Brasil? Porque o Brasil tem o quê? A segunda peça. É como se fossem os anéis de Thanos. Meu amigo. Todos os anéis de Thanos não estão na mão do Xi Jinping, estão fora. E ele tem que pegar um por um. E ele não conseguiu. Porque o Trump guarda seu petróleo, o Lula está com o combustível do alimento, que está para lá e está para cá, entendeu? E a China está nesse desafio. Qual a solução para a China? Botar remos na água e chamar os americanos para negociar. Negociar a paz. Camarada, eu tenho minha população, precisa alimentar, precisa de petróleo e campo. O problema, porra, de Taiwan, tá bom. Vou dar volta esse negócio aí. Pronto, a China resolve o problema dela. Mas a China cismou que quer ser o 01 do mundo, quer dominar o mundo, o mar, tudão, todo mundo tem que falar chinês e assim vai. Aí fica difícil, né, cara? Cheia de dependência igual ela é. E tem mais, tá? E é bom que ela não arrume confusão com a Rússia, porque se ela arrumar confusão com a Rússia, ela quebra em 2 dias, porque aí não vai ter porra nenhuma mesmo, porque todo o combustível que ela precisa, uma boa parte, sai de dentro da Rússia com ligação direta ali pela Ásia Central. Por isso que ele o Xi Jinping e o Putin estão sempre como é que se diz, um ambiente confortável ali para negociação, porque um depende do outro, tá bom? Mas é isso aí, meu amigo, esse é o problema da China, tá bom? Alimento, combustível e money dos Estados Unidos, onde vai toda a riqueza chinesa, poder de compra. Valeu! É isso, Miqueias. Como é que você enxerga aí essa situação, principalmente considerando que o Xi Jinping já deixou pré-anunciado há alguns anos que o limite da retomada, por exemplo, de Taiwan era 2027. Muita gente está imaginando que isso vai acontecer esse ano, porque novos indícios apareceram, mas Trump pode acabar acelerando isso. Porque às vezes esse, inclusive, é o objetivo dele. Ele pode ir minando a China para quando virar aí 2027, tomar Taiwan possa ser um problema muito grande para o cenário que a China vai estar. Carcará acrescentou brilhantemente aí onde estão os pontos fracos. Queria te ouvir também e pedir para nossa audiência, que já passa aí de 2.200 pessoas, deixar o seu like aqui. A gente está com baixa de like hoje. Dá uma moral aí para gente. Miqueias, com você. Como o Carcará bem disse, a China ela tem dependência de muitos países e justamente por isso ela precisa garantir que não possa ser cercada em várias frentes, né? Justamente para conseguir manter esse acesso a esses recursos.
Por outro lado, o que ela vem fazendo é tentar garantir que ela também comece a deixar alguns países reféns dela. A gente sabe que a China hoje é detentora das maiores reservas de terras raras do mundo e também é quem mais produz, quem mais consegue extrair essas terras raras. O Brasil tem a segunda maior reserva do mundo, porém não consegue acessar, tem dificuldade para extrair, para processar esse material e transformar em tecnologia útil. Então a China está tentando criar um cenário onde ela possa ter um certo conforto, principalmente porque com esse tamanho de população, a economia planificada deles precisa levar em consideração também os fatores externos. Então esse tipo de intervenção que os Estados Unidos estão buscando hoje no Irã e no resto do mundo, para a China é uma mudança geopolítica extremamente preocupante, extremamente perigosa. Ela já está também tendo impactos, né, dessa influência que os Estados Unidos está buscando novamente dentro da América Latina. Tem a questão da Groenlândia. Então a China está se vendo num cenário onde ela pode realmente se encontrar sufocada, se encontrar extremamente apertada para conseguir movimentar qualquer coisa. E o Irã oferece hoje 13% do petróleo que é importado pela China vem do Irã. Então, os Estados Unidos, o Trump agora, além do ataque, né, ele está dizendo que vai colocar ali uma taxa de 25% sobre quem negociar petróleo do Irã, quem negociar com o Irã qualquer coisa. E isso para a China, mas são só 13%. Sim, mas pensem que são 13% são só 13% do petróleo importado, mas são bilhões de dólares importados. Esses 13% são um número muito grande de recursos que, se taxados, podem causar um impacto na economia chinesa. E, ainda pior, se o Trump conseguir entrar lá e colocar um governo que passe a ser um cachorrinho do governo americano, digamos assim, a China pode perder, sim, acesso a um percentual considerável de petróleo. Então, as sanções que hoje os Estados Unidos colocam sobre a China, sobre a Rússia, não afetam tanto porque eles têm parceiros como o Irã, parceiros como a Venezuela que simplesmente cagavam. Os Estados Unidos estão dizendo que não pode negociar com a China. Estou nem aí, vou negociar. Eu sou o Irã, já estou cheio de problema com os Estados Unidos, mais um menos um, não me importa. Agora, a partir do momento em que muda-se o governo iraniano e se coloca lá, por exemplo, Reza Pahlavi, que hoje vive nos Estados Unidos, tem uma excelente relação com os Estados Unidos, e ele passa a governar o Irã, quando os Estados Unidos falam, olha, não quero negociando com a China, o Reza Pahlavi vai falar, ok, sim senhor, meu chefe, e corta o acesso ao do petróleo iraniano para a China. Então, a China está extremamente preocupada com essa mudança de regime. Se os Estados Unidos chegar lá e controlar o tumulto, controlar a matança, mas mantiveram o Khamenei no poder, para a China não mudou nada. Agora, se houver uma mudança de regime, aí sim a China pode se ver um pouco mais enrolada. Então ela vai realmente se preocupar. Agora, dizer que a China vai mandar armas, equipamentos, munições, pessoas para lá, não vai. Isso não vai acontecer. Ela vai tentar pela via diplomática, ela vai tentar pela via econômica, porque não vale a pena para a China caçar essa guerra. Assim como o próprio Estados Unidos não caçou guerra, assim como a Rússia não caçou guerra, não comprou a briga do Irã com os Estados Unidos. E embora tivesse acabado de firmar um acordo de defesa mútua com o Irã, a Rússia não ofereceu nenhum tipo de ajuda militar quando os Estados Unidos foi lá e bombardeou a cabeça do Ayatollah Khamenei dentro do seu programa nuclear.